Olá, pessoal. Vamos então à nossa segunda aula sobre a função quadrática ou função do segundo grau. E hoje o estudo é sobre os zeros, né, da função quadrática ou função do segundo grau. Vocês podem acompanhar também lá no livro didático de matemática, no capítulo 4. Então, na sequência, nós temos, né, o conceito. Os zeros correspondem às abscissas dos pontos em que o gráfico intersecta o eixo de x. Então, no caso aqui, não é novidade. Como vocês estudaram anteriormente lá na função afim, o zero da função afim é aquele ponto onde, né, ele corta lá no eixo dx. Aqui no caso da equação do segundo grau, a gente tem, né, a mesma situação. Para determinar os zeros de uma função quadrática, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, fazemos que f de x é igual a zero. Ou seja, então a gente vai ter uma equação, uma função, a gente iguala ela a zero e a gente tem então uma equação. E resolvemos então a equação do segundo grau. Para resolver essa equação do segundo grau, nós vamos então estar utilizando a fórmula de Bhaskara, né, conhecido aqui no Brasil. E aí, então, a fórmula, nós temos ela aqui dividida em duas partes, e ela, no caso, é inteiro. A gente vai utilizar ela em duas partes. A parte, então, aqui é do delta. O delta, gente, é o discriminante, que é igual ao b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E a outra parte, x igual menos b mais e menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a, tá? Na fórmula inteira, essa parte aqui, ó, de dentro corresponde, então, a quem? Ao delta, que é o discriminante, ok? Nós, então, como falei, vamos utilizar essa em duas partes, porque ela vai facilitar depois, lá no estudo, né, das coordenadas do vértice, né, no valor máximo, valor mínimo, que vai ter momentos, então, que a gente vai estar apenas, né, calculando o discriminante, ok? O delta, né, é o discriminante, como eu falei para vocês, e tem três possíveis casos para ele. Então, o delta, ele pode ser maior que zero. Nessa situação, ele possui duas raízes reais e distintas. Quando a gente está falando aqui, ó, de raízes, é o x uma linha, x duas linhas. Distinta quer dizer diferentes, ok? Podemos também ter o delta igual a zero. Quando a gente tem o delta igual a zero, então vai possuir duas raízes reais e iguais. E nós podemos ter também o delta ser menor que zero. Menor que zero, então, o delta negativo. Então, nesse caso, não possui zeros reais, ok? E os zeros da função são os valores que se encontram, né, ao calcular o x uma linha, x duas linhas. Então, quando a gente está falando das raízes, é o x uma linha, x duas linhas, que a gente encontra, então, né, ao calcular a equação do segundo grau. Nós temos, então, um exemplo, no exemplo 1, utilizando a fórmula da função quadrática, determine os zeros das seguintes funções. Então, na letra A, a gente tem f de x igual menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, o primeiro passo aqui, nós vamos definir quem são os coeficientes, antes, né, de aplicar na fórmula. Então, coeficiente A é aquele que está com x ao quadrado. Né? E nesse caso, o x ao quadrado, ó, é o quê? Menos 1. Então, vamos colocar aqui a igual a menos 1. Coeficiente B. O coeficiente B é aquele que está com x, né? Que sobre ele não tem nada, que é 1 nesse caso. Então, o coeficiente B, nesse caso aqui, é 2. Coeficiente C. O coeficiente C é aquele, né, valor que não está com nenhum x, né? Então, no caso aqui, o C é igual a 3. Colocamos os coeficientes, agora então eu vou colocar a fórmula, a primeira parte, que é o delta, igual ao b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Como que vamos proceder? Aonde tiver o b, eu vou substituir sempre pelo valor de b, né, que estiver ali da equação. No lugar de a, vou substituir pelo valor de a. No lugar de c, vou substituir pelo valor de c e depois calcular. Então, vamos lá, substituindo. Então, delta igual. Qual é o valor de b aqui nessa equação? 2, né? Então, vai ficar delta igual 2 ao quadrado menos 4. O menos 4, gente, é o da fórmula, sempre vai estar lá. Vezes qual o valor de a, que você vai trocar, substituir, menos 1. Como o valor aqui é negativo, eu vou usar um parênteses, né, para depois lembrar que a gente tem que fazer o jogo de sinal.
vezes o valor do C. O valor de C, nesse caso, então, é 3. Pronto, fizemos a substituição. Agora, então, a gente vai calcular. Para resolver, nós vamos, então, resolver essa potência, depois, então, fazer o jogo de sinal e fazer a multiplicação. Então, delta igual 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2 é o quê? 4. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 3 é 12. Vamos colocar aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, menos com menos é mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Agora, então, somando, delta é igual a 4 mais 12, o delta, então, é igual a 16. Agora, a gente vai pegar outra parte da fórmula, que é... antes aqui, só lembrando, né, que o delta, como aqui nós temos um valor, né, positivo, ou seja, maior que zero, então possui duas raízes reais, né, e distintas. Então, a gente vai ter o x uma linha, x duas linhas, e os valores, então, vão ser diferentes. Então, eu colocando outra parte da fórmula, a gente tem, então, x igual menos b, mais e menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, vamos prestar atenção na hora da substituição. Então, vamos lá. X igual, qual que é o valor do B? O valor do B, gente, é 2, mas nós temos que prestar atenção que a fórmula tem esse negativo, então vai ficar menos, no lugar do B, 2, mais e menos, raiz. Raiz de quem? De delta. Qual o valor de delta que encontramos? 16. Coloca, então, 16 ali no lugar do delta. Dividido por 2 vezes o valor do A. Qual é o valor do A? Menos 1. Aí, como é negativo, a gente também, né, coloca aqui entre parênteses, que a gente vai multiplicar e fazer o jogo de sinal. Próxima etapa, então, vamos, então, resolver, né, a raiz. Então, vai ficar x igual menos 2 mais e menos. Qual a raiz de 16? É 4, porque 4 vezes 4 é 16. Aí, no denominador, 2 vezes menos 1, menos 2. Agora, então, observem que a gente tem o mais e o menos. Então, significa que a gente vai ter o x uma linha positivo, né? Fazendo o cálculo positivo. E depois, então, né, negativo. Então, vamos lá. X uma linha, então vai ficar 2 mais 4 dividido para menos 2. Vou colocar aqui já o x duas linhas também. Ó, menos 2, menos 4 dividido para 2. Aí eu vou voltar aqui, ó, para resolver, tá? Então, x uma linha, menos 2 mais 4, ó, são sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal maior. Então, vai ficar o quê? Mais 2 dividido o quê? Para menos 2. 2 dividido para menos 2, 2 dividido para 2 dá 1, né? E aí, no caso aqui, ó, faz o jogo de sinal, mais com menos, então, nós temos aqui menos 1, ok? Então, não esqueça que na divisão aqui, como na multiplicação, a gente precisa também fazer o jogo de sinal. O x duas linhas, ó, menos 2 com menos 4 dá menos 6. Menos 6 dividido para quanto? Menos 2. Então, vamos dividir e fazer o jogo de sinal. Ó, menos com menos dá mais. 6 dividido para 2 dá 3. Então, mais 3. Portanto, então, nós temos que aqui, né, nessa equação, o x uma linha, né, é igual a menos 1, x duas linhas é igual a 3. Então, são os zeros, né, ou as raízes dessa função. Vamos ao exemplo B. No exemplo B, a gente tem f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, primeiro passo, né, os coeficientes. Quem que é o coeficiente A? Aquele que está o x ao quadrado. Nesse caso aqui, o x ao quadrado, então ele é o quê? O valor dele é 1, né? O valor de B, ó, menos 2. E o valor de C? O valor de C, mais 1. Então, vamos pegar a primeira parte da fórmula, que é igual ao delta, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos fazer a substituição. Então, vamos lá. Delta igual, valor de B, ó, valor de B é menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado. A gente usa aqui um parênteses toda vez que a gente tem um valor negativo, né? Menos 4, que é da fórmula. Qual o valor do A? Oh, o valor do A é 1. E substituindo o C, o valor dele também é 1. Então, nós vamos resolver aqui, ó, a potência e a multiplicação. Então, veja bem, ó, toda vez, gente, aqui não sai resultado, né, o valor negativo. Por quê? Porque eu tenho um expoente par, né? Então, eu tenho menos 2 vezes menos 2. Então, menos com menos é mais, 2 vezes 2 é 4, né? E aqui, ó, menos
4 vezes 1, 4. 4 vezes 1 é 4. Então, o delta vai resultar em quanto? O delta vai ser igual, 4 menos 4, eu tenho, então, igual a 0. Então, nessa situação do delta igual a 0, vamos obter duas raízes reais e iguais. Então, quer dizer que o x uma linha, x duas linhas, nessa situação aqui, ó, vão ser valores iguais. Então, vamos lá. Pegando a segunda parte da fórmula, né, que é o x igual a menos b mais menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Vamos fazer a substituição. Então, vai ficar x igual... Qual o valor do b? Ó, o valor do b é menos 2. Como eu tenho menos da fórmula, então, no lugar do b, menos 2, também vou usar um parênteses, ó, porque, né, senão fica chocando ali os sinais. Aí, mais e menos, qual o valor do delta? Substituindo, é 0, que a gente encontrou 0. Dividido por 2 vezes o a, o valor do a, que é 1. E agora, então, vamos fazer o jogo de sinal, né, tirar a raiz. Então, vai ficar x igual menos com menos, dá mais e menos, raiz quadrada de 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, né? Dividido por 2. Portanto, agora, vamos lá, x uma linha, né? Porque nós temos, então, aqui, ó, quando chega aqui, mais e menos, então, uma vez mais, outra vez menos. Então, x uma linha, 2 mais 0 dividido para 2. E o x duas linhas, 2 menos 0 dividido para 2. Então, 2 mais 0 dá 2. 2 dividido para 2 resulta em 1, né? 2 menos 0 dá 2. 2 dividido para 2 dá 1. Tá vendo? Então, o delta aqui, ó, resultou, né, em 0. Então, significa o quê? Que o x uma linha, x duas linhas, né, os valores, então, serão iguais, né? Então, portanto, x uma linha igual a x duas linhas, que resultou em 1, são os zeros, né, ou as raízes dessa função. Vamos, então, à letra C. Na letra C, a gente tem, então, f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 2. Então, vamos aos coeficientes. Qual é o valor do coeficiente A aqui, ó? O A igual a 1, né? O x ao quadrado, o valor dele é 1. E o valor de B, ó, menos 2. Preste bastante atenção para não deixar os sinais, né, negativo para trás, ó. Então, B é menos 2. Valor de C, 2. Agora, então, vamos substituir. Pega, então, a primeira parte da fórmula. Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituir, então. Então, delta igual, valor de B, menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, ó, o valor negativo, usei o parênteses, menos 4. O valor de A é 1, valor de C é 2, né? Agora, então, resolvendo a potência, delta igual, menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, menos com menos é mais, 2 vezes 2 é 4, né? E aqui, ó, menos, repete, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, presta atenção, aqui a gente tem mais 4 menos 8. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, nesse caso aqui, nós teremos o quê? Menos 4. A gente tem raiz de número negativo? Não. Então, significa o quê? Olha só, o delta negativo não possui raízes reais. Então, ou seja, não tem, né, a continuação. Então, toda vez que acontecer isso, vocês vão escrever não possui raízes reais, tá? Então, delta aqui, ó, menor que zero, né, ou seja, negativo, a equação não possui raízes reais. Dando continuidade, então, estudando um pouquinho mais na questão dos gráficos, então, vocês viram 3 situações com relação ao discriminante, que é o delta, né? Então, o primeiro deles, quando o delta é maior que zero. Então, nessa situação, nós temos o quê? Possui duas raízes reais e distinta, né? Ou diferente. Então, no caso, né, da parábola, né, lá no gráfico, a parábola, então, relacionada, ela corta, né, ou intersecta o eixo de x em 2 pontos distintos. Então, quando você estiver calculando, você viu que o delta, né, deu maior que zero, então nós teremos lá no gráfico, ele vai estar cortando, né, em 2 pontos no eixo de x, como vocês podem observar aqui, ó. Aí, nós temos, então, a parábola, né, voltada para cima e para baixo. Por que, então, isso acontece? Ó,
No caso, né, do A, o coeficiente A, se ele for positivo, o coeficiente A é o x ao quadrado. Se o x ao quadrado for positivo, só isso você analisando, você já sabe que a parábola, ela terá, então, a concavidade voltada para cima, ok? Se o x ao quadrado for negativo, né, menor que zero, então a parábola terá a concavidade voltada para baixo. E está cortando, né, em 2 pontos, por quê? Porque o delta, né, nesse caso, ele é maior que zero, ok? Esse ponto, né, essa reta, melhor dizendo, que corta, né, a parábola em duas partes iguais, a gente chama, então, do eixo de simetria, ok? Na sequência, a gente tem quando o delta é igual a zero, né? Quando o delta é igual a zero, o que aconteceu? Ela possui, então, duas raízes reais e iguais. Então, nessa situação, né, na parábola, no gráfico, ela vai, então, cortar, né, ou tocar em um único ponto, como vocês podem observar, ó, diferente da anterior, né, que tinha 2 pontos. Então, quando vocês observarem um gráfico que tiver somente, né, tocando somente um ponto de uma equação, né, do segundo grau, então significa o quê? Que o delta, né, ele é igual a zero. E também, se a concavidade, né, estiver voltada para cima, significa o quê? Que o x ao quadrado nessa situação, ele é maior que zero, né? O x ao quadrado, ele é positivo. E se tiver, né, voltado para baixo, né, tocando somente um ponto, né, voltado para baixo, significa então o quê? Que o x ao quadrado, né, ele é negativo. Tocando em um ponto, só lembrando, está tocando em somente um ponto no eixo de x, por quê? Porque o delta, que é o discriminante, ele é igual a zero. Na sequência, no último item aqui, quando o delta, então, for menor que zero, ou seja, o delta negativo, como vocês viram lá anteriormente. Então, a equação nessa situação, ela não possui raízes, né, reais. E na parábola, como que fica, né, lá no gráfico? Então, a parábola, ela não toca e não intersecta, né, ou não corta o eixo dx. Como vocês podem observar, ó, tá vendo? O eixo de x está aqui embaixo, ó, a parábola não está, né, tocando no eixo de x, né, ou cortando. Então, significa que o discriminante nessa situação, né, a da equação, né, ela é negativo. E lembrando, então, que a parábola, toda vez que estiver voltada para cima, a gente tem, então, x ao quadrado positivo. E se tiver, né, a parábola voltada para baixo, então, a gente tem ali o x ao quadrado, no caso, negativo. Então, só lembrando, então, que o delta, né, sendo negativo, ela não toca no eixo de x, ok? E nós temos, então, um exemplo, né, em cima desse estudo, o exemplo 2, analisando o gráfico abaixo da função quadrática f de x igual a x ao quadrado, mais bx mais c, responda, né? O coeficiente a dessa função é positivo ou negativo? Lembrando que o coeficiente a é o x ao quadrado. Observando aqui no gráfico. E agora, será que o coeficiente a, o x ao quadrado, é positivo ou negativo? Presta atenção. Como ela está voltada para baixo, ela é o quê? Ela é o quê, gente? Negativo, ok? Então, o coeficiente A é negativo, ou seja, menor que zero, porque a concavidade está voltada para baixo, né? Esse V, parecendo V, né? O U está voltado para baixo. Então, significa, né, que o x ao quadrado ali, ele é negativo. Na letra B, o valor, né, delta, que é o discriminante dessa função, é positivo, negativo ou nulo? Então, a gente viu as três situações. Veja bem, como aqui o gráfico, ó, tá cortando, né? Tá tocando em 2 pontos, nós temos o que aqui, ó? Que o delta é o quê? Né? Positivo, ou seja, maior, né, que zero. Então, nesse caso, vamos colocar aqui, ó, o discriminante é positivo, o delta não é maior que zero, porque, né, corta, ó, em 2 pontos o eixo, né, dx, ok? Só lembrando, negativo, no caso do negativo, né, o negativo é quando ele não corta no eixo de x, né? E nulo, que é o zero, ele corta apenas em um ponto, ok? Então, pessoal, façam as atividades. Tem dúvida, gente? Não deixe de perguntar. E uma excelente aula para todos.